Olá, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Conceitos Teológicos. Este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso e hoje vamos estar abordando um tema muito atual, interessante para os nossos dias. Vamos estar falando sobre a lição de número 12. Pois bem, já estamos chegando no final de mais um trimestre, ao qual vamos falar sobre a igreja e os necessitados. A proposta é falar sobre o chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. A sua igreja tem cuidado dos mais vulneráveis? Ou melhor, você tem participado ativamente no cuidado daqueles que precisam de ajuda? Nós vivemos num país chamado Pátria Amada, Brasil, um país onde nós temos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Se isso fosse mentira, não teríamos aí o Bolsa Família e uma série de outras assistências sociais que o governo dá para tentar aplacar a vulnerabilidade da nossa nação. Mas enquanto igreja, o que fazemos para ajudar a sociedade? Vamos já de imediato para o texto áureo, porque esta lição é uma lição muito forte, é interessante, temos algumas coisas a abordarmos. O texto áureo está lá baseado no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 16, ao qual nos diz: "E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada." O texto de referência está baseado lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pois bem, vamos abordar um pouco, destrinchar um pouco desta lição. É interessante que Jesus Cristo falou que os pobres sempre haveriam em nosso meio. Ele falou isso. Sempre houve pobres lá de Gênesis até o período ao qual nós estamos inseridos. A situação de pessoas vulneráveis é uma prática que sempre existiu. Nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras, vamos ver, por exemplo, a figura do rico e do Lázaro, né, a parábola deles, contrastando alguém que era rico com alguém que não tinha nada. Nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras e vamos ver que nos tempos de Jesus haviam muitas pessoas miseráveis, muitas pessoas pobres, até porque o período daquele ao qual eles estavam inseridos era um período onde vivia a Pax Romana, ou seja, Roma impôs pela força a paz. Então, ela, para impor a paz, ela teve que dizimar alguns povos, teve que se impor a sua cultura em cima de alguns povos, teve que acabar, destruir alguns territórios, teve que destruir, né, não apenas culturalmente alguns costumes, mas teve que também economicamente destruir muitos lugares. Nós vemos, por exemplo, é bem atual, a situação lá na Ucrânia, na Rússia, nós vemos que isso mexe com a economia. Nós vemos também a situação que estamos vendo lá no Oriente Médio, né, entre Israel, né, e as nações ali ao derredor que estão ali em guerra. Nós vemos que a situação, por vezes, situação de destruição, nós vemos economicamente aqueles povos vulneráveis, a ponto de precisar de ajuda internacional para que aqueles povos possam, né, se alimentar. De igual modo, naquele tempo de Cristo Jesus, não tinha esses órgãos internacionais, ou no período dos apóstolos, não tinha a ONU, não tinha os órgãos internacionais para enviar socorro. Então, o socorro ele vinha de onde? Dos irmãos, os irmãos se ajudavam. A revista, vamos estar falando de forma bem sucinta sobre isso, os macedônios, por exemplo, eles socorreram Jerusalém, né? Quem se ajudava eram os próprios irmãos, né? Arrecadavam alguma coisa e ajudavam um ou outro. Mas eu gostaria de ser mais nevrálgico nesta lição, porque eu sou um teólogo bem pragmático, trago para a atualidade aquilo que a palavra de Deus tem a nos falar, tem a tratar conosco. Pragmático em que sentido? Quero falar da situação do nosso país hoje e o que a igreja pode fazer enquanto igreja. Nós vamos ver que, vou trazer um pouquinho de história, né, para nós entendermos. Vai parecer que talvez não tenha muito a ver com a lição, mas a Assembleia de Deus está fazendo 114 anos em solo brasileiro. E nós vamos ver que a Assembleia de Deus ela é uma igreja que chegou aqui em 1911 aproximadamente, para mudar a história do nosso país. Em que sentido? Ela mudou muita coisa, socialmente, culturalmente, né? E vamos dizer, até economicamente, a Assembleia de Deus tem contribuído de certa forma
Por quê? Porque quando a Assembleia de Deus chegou aqui no Brasil, por volta de 1911, com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles chegaram aqui encontrando uma nação de pessoas excluídas. O Brasil é um país excludente. Excludente em que sentido? Vou trazer um exemplo aqui bem prático, para nós entendermos os negros, por exemplo, em nossa nação. Após a abolição da escravatura, nós vamos ver que o governo, né, principal, o governo, ele não se preocupou o que faria com aquela mão de obra que estava saindo da senzala, poderíamos assim dizer, estava saindo ali das fazendas, da mão dos seus senhores, não se preocupou o que eles iriam comer ou como iriam vestir, simplesmente deu a abolição e se virem por aí. E a situação gerou um resultado bem complexo. Que resultado seria este? Um país de cidadãos à margem da sociedade. Nós vemos um país onde nós vimos, né, a história conta de vulneráveis, uma vulnerabilidade que chega até hoje em nosso tempo presente. Vulnerabilidade de atraso, uma vulnerabilidade de um atraso intelectual, econômico, né, e uma série de situações que a Assembleia de Deus, ao chegar aqui, estava diante desse cenário. Esse era o panorama, um país de muitas vulnerabilidades, um país pobre, né, um país com muitas adversidades, um país desigual. E a Assembleia de Deus, ela começou a trabalhar isso, né? De que forma a Assembleia de Deus começou a trabalhar isso? Ela começou a trabalhar no sentido de aquele que não tinha voz, aquele que não sabia nem ler e escrever direito, quando ele aceitava Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Ali através da sua fé, a Assembleia de Deus foi dando lugar para o cidadão, foi dando lugar, né, para a pessoa em si, valorizando a figura humana. Em que sentido? Pessoas que não sabiam nem ler, nem escrever direito, né, pela fé, começaram a pregar, começaram a trabalhar na igreja, começaram a aparecer, né, numa situação assim, como poderíamos por assim conceituar, começaram a serem notadas, a serem percebidas ao olhar da sociedade. E essa é uma situação que veio até os dias de hoje. Se nós formos analisar onde estão os melhores músicos da nossa nação, foram por vezes forjados dentro das bandas, das Assembleias de Deus, né, os músicos das Forças Armadas, aqueles que começam por vezes com uma coisa simples, às vezes nasce num lugar bem simplório, bem simples, mas dentro da igreja tem voz, dentro da igreja tem reconhecimento e começa ali a cantar nos grupos, começa a cantar individualmente, começa a desenvolver uma desenvoltura para pregar a palavra, né, para falar a oratória, uma homilia, né, e a Assembleia de Deus foi dando voz. Só que nós vemos que, apesar disso tudo ser uma realidade, veio aí por volta da década de 60, 70, a teologia a igreja neopentecostal, o neopentecostalismo, a teologia da prosperidade. E isso foi uma situação, e ainda é uma situação muito, muito ruim. Por que é muito ruim? Porque esse evangelho da prosperidade, ele começou a formar crentes egoístas, crentes que, ao invés de viverem preocupados com a obra, com o reino, né, com o desenvolvimento do reino, e se desenvolviam também naturalmente, porque buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, os crentes começaram a se tornar egoístas, porque hoje bênção não é mais ser batizado com o Espírito Santo, bênção hoje não é mais ter autoridade em sua vida, bênção hoje não é mais ter unção, bênção hoje é ter um carro, bênção hoje é ter uma casa, bênção hoje é ter uma conta bancária. E isso é totalmente o contrário àquilo que as Assembleias de Deus sempre pregaram em nossa nação, né? O reino de Deus, a virtude, a unção, a autoridade, a ousadia, a fé, né? O céu, porque muitos lugares já não se prega o céu. E a teologia da prosperidade vem trazendo essas coisas e veio formando crentes egoístas, pessoas que só pensam em si, tal como o mancebo de qualidade. Vamos usar o exemplo do mancebo de qualidade. Ele é alguém que até conhecia tudo de Bíblia, mas ele não praticava nada de Bíblia. E hoje essa teologia da prosperidade, ela tem formado crentes tão egoístas que as pessoas conhecem até a Bíblia, conhecem a palavra, mas não praticam a palavra. Porque quando Jesus falou para aquele mancebo de qualidade, reparte tudo, ele logo, né, voltou atrás e ficou triste. Hoje as pessoas ficam tristes
porque só pensam em si, não querem repartir, não querem compartilhar. As pessoas só querem ter. E para tratar da lição, né, propriamente dita, a finalidade da igreja é compartilhar. A igreja primitiva, por exemplo, os membros ali não tinham problemas no sentido financeiro, porque tudo era compartilhado igualmente entre si. Não haviam necessitados e por isso a igreja crescia. Hoje nós vamos ver a realidade da nossa nação, nós vamos ver que os crentes hoje não querem compartilhar, não querem dividir. Os crentes estão pensando em si como serem, da melhor forma possível, abençoados. E a lição trata sobre a situação ali de Jerusalém. Jerusalém, por exemplo, a igreja de Jerusalém estava passando por um aperto tremendo, financeiramente falando, economicamente falando. E os cristãos da Macedônia, ainda não tendo muito, ainda tendo pouco, eles entenderam a palavra que amar uns aos outros perpassa apenas conhecer a palavra. Amar uns aos outros também significa praticar aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia determina. E o que eles fizeram? Começaram a arrecadar coletas para enviar para Jerusalém. Olha só. E nós entendemos uma coisa muito importante. Você não precisa ter muito. Você pode abençoar sendo um assalariado. Você não precisa ter abastança. Tem gente que tem muito e é miserável. Tem gente que tem pouco e é muito rico, né? Rico de graça, rico de presença de Deus, rico das bênçãos de Deus, porque ser um abençoado não significa que você tem muita coisa. Ser um abençoado significa que você tem Cristo em sua vida e tem muito a compartilhar, até com pouco que você tem. E a igreja da Macedônia tinha pouco, mas o pouco que ela tinha, ela entendeu que poderia ajudar quem tinha menos do que ela. Então, quando nós vemos que a situação dos necessitados em nosso país, nós podemos fazer muito, até mesmo tendo pouco. Em que sentido? Contribuindo na sua igreja, ajudando lá o departamento social da sua igreja, né? Enviando a cesta básica, né? Entregando seus dízimos, as suas ofertas para a igreja estar, de certa forma, fazendo, né? Aquilo que ela foi chamada para fazer, que é pregar o evangelho, mas também ajudar aqueles, né? Principalmente domésticos da fé, os seus membros e também aqueles que estão, a comunidade ao derredor. Isso é igreja. E que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja conforme as Sagradas Escrituras nos determinam, olhando também para os mais vulneráveis. O nosso país é um país que tem muitos vulneráveis. Mas tem uma realidade também que é muito triste. O evangelho hoje tem caído muito em descrédito. Hoje as pessoas, por vezes, não querem ajudar tanto a igreja mais, não querem mais contribuir tanto, porque o evangelho hoje se tornou, por vezes, uma chacota. Eu tenho um artigo escrito em meu site, ao qual eu falo sobre isso. Hoje nós temos pastores brasileiros, né, ali na Forbes, entre os mais ricos do país, com mansões, com casa. E por vezes o pequenininho olha aquilo e vê a discrepância. Prega-se uma coisa e vive-se outra. Bom seria se os nossos também líderes espirituais, né, também entendessem esse negócio de compartilhar. Porque tem gente que tem 3, 4, 5 carros, tem mansões, anda de jatinho, de helicóptero, e por vezes não ajuda, né? Ajuda muito pouco em relação àquilo, em proporção àquilo que possui, àquilo que tem. Então, compartilhar significa isto, né? Você olhar para o próximo e não ficar feliz porque você tem e o outro não tem. É tentar de alguma forma que o outro também tenha o que você, de certa forma, tem. Que Deus abençoe nossas vidas, o evangelho no Brasil, que volte a ser pregado como precisa ser pregado, né? Um evangelho transformador que transforma espírito, alma e corpo, todo o nosso entorno. Pois bem, você tem gostado do nosso conteúdo? Deixa o seu like, se inscreva em nosso canal. Nos comentários, por favor, deixe aí seus comentários. Tem gostado do nosso conteúdo, daquilo que nós estamos pregando aqui, anunciando, né? Deixe aí nos comentários. Vai estar também nos comentários aí, né, um link ao qual vai estar te encaminhando a loja da Uicrep. Eu tenho livros escritos pela minha pessoa, livros muito bons, ao qual eu recomendo, se você, né, quiser ler, ter conhecimento teológico. Tem um Gênesis para teólogos, você vai estar ali tendo um panorama de Gênesis, né, uma forma bem pragmática, mas vai estar te dando um entendimento muito profundo
Êxodo para Teólogos, também escrito por mim. Tem a Introdução à Escatologia, se você quer ter o entendimento de escatologia de uma forma bem basilar, bem simples ainda, mas uma introdução que você vai estar compreendendo. Tem aqui o meu queridinho, posso por assim dizer, A Predestinação sob uma Perspectiva Calvinista. Este livreto é um livro pequeno, você vai estar lendo aí, quem sabe, 2, 3 dias. É bem pequenininho, mas de uma profundidade. Vou estar abordando aqui neste livro a questão soteriológica, salvo ou perdido, e aí, uma vez salvo, salvo para sempre? Os 5 pontos do calvinismo eu acho interessante, vai estar falando sobre a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos, né? E uma vez salvo, salvo para sempre? É uma pergunta. Então, são livros aí que você vai estar encontrando na minha página, na minha bio, na Unicrep. Pois bem, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em Cristo Jesus. Que você seja abençoado, né? A sua casa tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.